Olá, esse é o Noro Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, hoje na pauta nós vamos falar de um assunto que realmente ele é bem diferente do que nós acostumamos. Eu particularmente não tinha ouvido falar ainda sobre esse conteúdo específico e vamos falar sobre ansiedade climática. Você sabe o que acontece quando ocorre esses efeitos da natureza, do país, do mundo, enfim. E quem vai estar compartilhando um pouquinho aqui desse conhecimento é Enélida Oliveira. Enélida, seja muito bem-vinda! Obrigada, Sônia. Muito obrigada pelo convite. Enélida, eu que agradeço você se dispor de um tempo para estar compartilhando um pouquinho da sua bagagem, da experiência. Mas antes de nós falarmos a nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você estar se apresentando, falando um pouquinho da sua bagagem, da sua experiência, até mesmo para fundamentarmos o que nós vamos estar compartilhando no dia de hoje. Eu sou Enélida Oliveira, eu sou psicóloga clínica, também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e também faço consultoria em empresas. Bom, pela sua bagagem, então a matéria que nós vamos estar abordando aqui tem tudo a ver. Para você que está em casa, já acompanha o Pautas da Tarde, sabe que nós sempre pegamos aqui uma matéria aleatória que está circulando aí nas grandes redes sociais de alguma forma, pegamos um trechinho específico para ser o nosso ponto de partida aqui. E hoje, lógico, não é diferente, né? Nós pegamos, mas se você realmente, de fato, desejar ver essa matéria na íntegra, é só você ir lá procurar e vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E, Enélida, tem uma matéria aqui que me chamou muito a atenção, que eu acredito que tem tudo a ver com o que nós vamos estar abordando no dia de hoje. Ansiedade climática. Como a seca pode afetar a sua saúde mental? É lógico, né? Nós vamos estar compartilhando aqui um trechinho de um episódio que realmente causou essa ansiedade climática, porque o nosso foco aqui, né, na nossa pauta, está relacionado à ansiedade climática, até mesmo porque você vai entender do que se trata e da forma, mas esse trechinho aqui vai te dar uma ideia do que realmente nós vamos estar abordando aqui hoje. Dias cinzentos com altas temperaturas passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros nas últimas semanas. Com o agravamento dos incêndios ao redor do país, o clima mais seco do que o normal tomou conta das cidades. No início da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para baixa da umidade em 12 estados do país, com níveis entre 12% e 20%. São Paulo também subiu ao topo do ranking de cidades com ar mais poluído do mundo. A situação que traz sintomas físicos e aumento dos riscos à saúde. Também tem impactos na saúde mental. O fenômeno ficou conhecido como ansiedade climática, que é o nosso tema de hoje, né? Condições caracterizadas por sentimentos de impotência, angústia, mal-estar e medo em relação às mudanças do clima. Bom, isso aqui foi só um resuminho, gente, para vocês entenderem. Aqui falou de um episódio específico relacionado ao clima, só que aqui está ressaltando a questão da ansiedade climática. Enélida, diante da sua experiência, da sua bagagem, esses desafios são reais? O que é exatamente a ansiedade climática? Esses são desafios reais, Sônia, e principalmente no período pós-pandêmico, onde nós tivemos um aumento de 40% nos casos de saúde mental, né? Então, a ansiedade climática, ou ecoansiedade, né, também podemos chamar assim, ela é uma resposta emocional diante das crescentes preocupações com relação ao meio ambiente, né? Mas, para falarmos de ansiedade, primeiro a gente precisa entender o que é a ansiedade. Que nada mais é do que uma resposta natural do corpo diante de situações de estresse e perigo.
é um sentimento de preocupação e apreensão com relação ao futuro e situações incertas. Mas, quando isso se torna algo muito frequente e intenso, pode se transformar em um transtorno de ansiedade. E aí, nesse momento, nós estamos falando de algo patológico, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, fobias e transtornos do estresse pós-traumático. Ou seja, tem muitas questões de ansiedade, né? Porque eu realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre ansiedade climática. E de fato faz todo sentido, porque questões que causam esse desconforto, essa impotência em relação a algum episódio que a gente não tem controle, de fato, e principalmente relacionado ao clima, né? Que a gente pensa que não, né? No caso do que nós tivemos aí, né? Da questão da pandemia, foi algo que ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo ficou totalmente assim, anestesiado, porque qualquer questão era um risco muito profundo, né? Aí eu pergunto para você, como é possível reduzir isso? Como que é possível evitar esse tipo de ansiedade? Você sabe que o Brasil ele é o terceiro país mais conectado do mundo, né? Então, a constante exposição a redes sociais e jornais sensacionalistas que tragam notícias que sejam verdadeiras ou falsas podem intensificar o estresse. As redes sociais elas funcionam como amplificadores das preocupações climáticas. Então, né, limitar o tempo nas telas e pesquisar a fonte para evitar as fake news são medidas benéficas. Bom, e no caso, você falou algo realmente muito interessante, né? Que já tem algum tempo no meu radar aparecendo essa questão em relação às redes sociais que acabam causando um estresse e uma ansiedade muito grande nas pessoas de alguma forma. Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, né? Agora a Defesa Civil está até soltando, né, nos SMS, né, o alerta, né, chuva forte, né, chuva intensa. Eu recebo sempre também. Você recebe? Então, nos grupos, né? Exatamente, né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, tá lá em tudo quanto é rede social, jornal, né? Então, as pessoas, né, passam muitas horas, né, em contato com isso, e isso acaba amplificando, né, o estresse, né, vai trazendo uma ansiedade, uma preocupação, né. Então, por exemplo, tem paciente que fala assim para mim, tem uma árvore, né, perto da minha casa e ela tá muito grande, né, tá lá com problema na raiz, então toda vez que começa a chover eu fico com essa preocupação, será que a árvore cai ou não cai? Né? Então, quem trabalha em São Paulo, né? Vou sair do trabalho, vou pegar enchente, não vou pegar enchente. Sim, são questões que ninguém sabe. Você não sabe nem se começar a chover, você fica preocupado se uma árvore vai cair na sua cabeça. Fora enchente, que ninguém sabe de onde vem, né? Exatamente. E com tudo isso, né, as pessoas passam a ter, né, sintomas físicos e sintomas psicológicos, né. O primeiro sintoma seria, né, o excesso de preocupação com a crise climática e as suas implicações para o futuro, que é um pouco do que a gente estava falando, né, trazendo aqui alguns exemplos. Sentimentos de raiva, de angústia, de frustração, fadiga mental, dificuldades de concentração e alterações no apetite e no sono. Mas é importante a gente trazer que o corpo humano ele realmente não está adaptado para o aumento de 1,5 graus quase na temperatura global. E isso pode levar o organismo ao que chamamos de estresse térmico, que é quando a temperatura externa aumenta e o organismo ele precisa trabalhar mais para regular a temperatura interna, levando um organismo a uma sobrecarga de fato, né? Ou seja, uma sobrecarga emocional muito grande. Sim, e física também, né? Porque os efeitos do calor, ele interfere não só no bem-estar mental, mas também no bem-estar físico, né? O corpo e a mente, eles estão interligados, né? As coisas não funcionam de maneira isolada. Mas quem está nos assistindo pode estar se perguntando, né? Como que o calor interfere na saúde mental, né?
Ainda não se sabe ao certo, né, o motivo pelo qual o calor interfere em nosso bem-estar, mas as pesquisas estão avançando, né? Esse tem sido um tema muito pesquisado, né? Então, sabe-se que o calor, ele interfere na saúde mental por fatores psicológicos e interrelacionados. O calor está associado ao aumento do estresse, ou seja, dos níveis de cortisol, e a redução da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Alguns chamam de hormônio da felicidade. Outros estudos levantam a hipótese de que o calor interfere de forma negativa no sono, fazendo com que as pessoas sintam-se fisicamente e mentalmente cansadas durante o dia por não conseguirem ter uma noite de sono reparador. Então, né, perceba, tá tudo, né, interligado. Tipo, correlacionado com essa questão da ansiedade climática, até mesmo porque está relacionado a fatores externos que nenhum de nós temos controle, de nenhuma forma, vamos dizer assim. Mas diante da sua experiência e da sua bagagem, para quem está nos acompanhando, nunca ouviu falar ainda e fala, nossa, é mesmo, né? Realmente essa questão da ansiedade climática. Quando alguém se deparar com algum episódio específico fora do controle, você com a sua experiência, o que você sugere de solução nesse momento para essa pessoa dar os primeiros passos? Legal. Primeiro que não existe uma forma única da gente tratar a ansiedade climática, né? Mas a gente pode pensar em algumas medidas, né, que podem ajudar na prevenção e no manejo. A primeira delas, claro, fazer terapia, né? Os psicólogos, eles possuem ferramentas valiosas para tratar a ansiedade climática, ajudando as pessoas a lidarem de uma maneira melhor com as suas emoções. Técnicas de relaxamento como exercício de respiração, meditação, atividade física regular, hiperidratação, alimentação equilibrada e intervenção medicamentosa nos casos mais agudos da doença podem ser medidas benéficas, Sônia. E pode estar ajudando de alguma forma. Mas, Enélida, se deixar, nós vamos ficar conversando aqui até dizer chega. O que eu falo que Pautas da Tarde, ele é curtinho. Realmente esse gostinho de quero mais. Realmente as pessoas acompanham um pouquinho. Por isso que nós fazemos outros episódios para poder estar falando de outros temas, outros assuntos. Até para as pessoas começarem a compreender um pouco mais, né, de alguns temas que às vezes nunca ouviu falar. E está enriquecendo seus conteúdos e seu conhecimento. Mas, enfim... quem quiser saber um pouco mais do trabalho que você realiza, o que você faz, entender um pouco mais sobre essa questão da ansiedade climática ou qualquer outro quesito que esteja dentro da sua área de atuação, qual é a plataforma que essas pessoas podem estar entrando e falando, né, entrando em contato com você? Podem entrar em contato, né, pelo site, que lá tem as redes sociais, o WhatsApp, telefone, que é www.clinicadepsicologia.com.br. Ai, perfeito. Nélida, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Sônia. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Você tinha conhecimento do que se trata a ansiedade climática? Enfim, coloque aqui nos comentários. Para você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, aperte o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. E lógico, visite também o portal Soluções Sociais. Lá você vai encontrar artigos, conteúdos que fala assim de problemas, mas também sugere as soluções, né, de profissionais aí, com profissionais incríveis que sempre está compartilhando e aproximando você, né, da solução que você deseja. Baixe também a rádio Soluções Sociais no seu celular via Play Store, via iOS. Lá você tem 24 horas de entretenimento, fora as novidades que você vai estar aí, né, recebendo, né, e tendo informações que está chegando já já para você. Acompanhe também o programa aqui mesmo no canal do YouTube do Portal Soluções Sociais, o programa O País das Hipotenusas, conduzido pelo Major Ricardo Silva, onde você vai ter um pouquinho aí, né, saber um pouquinho do país e do mundo, enfim, tudo que é feito aqui é para você. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima, tchau, tchau!